A ideia deste webinar será então fazermos aqui uma breve passagem pelos principais tópicos deste ano, de forma a terem algumas perspectivas ou alguma informação que vos permita tomar algumas decisões, não digo nos próximos meses, mas nas próximas semanas, e tentar de alguma forma perspectivar aqui um final de ano e fazer a transição. Antes disso, aqui alguns avisos importantes que a regulação sempre exige, a CMVM, o Banco de Portugal, só para referir que então esta informação é de caráter genérico, que se pretende educativa, nesse perfil. A apresentação não constitui qualquer oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos de informação utilizada provêm de fontes consideradas fidedignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos. As ideias e afirmações e conteúdos desta apresentação, portanto, referem-se neste caso ao comunicador, referem-se a mim, que escolhi um determinado encadeamento narrativa na forma como vamos ver alguma da informação. No âmbito da MIF 2, esta informação não possui caráter de research de investimento, é genérica e a apresentação baseia-se em históricos e informação disponibilizada por instituições de informação financeira como Bloomberg, Reuters, Refinitiv, ou o que seja. A eventual utilização desta informação deve ser feita sempre de uma forma crítica e não vincula esta instituição. Portanto, quem está a ouvir, quem está a observar esta visualização deverá manter sempre um espírito crítico, como tudo na vida. Basicamente, aqui 5 formas: uma introdução, enquadramento, alguns gráficos para enquadrar, aqui a parte mais geopolítica do que inflação e crescimento, e depois umas ideias finais e conclusões. Como introdução, aqui, para referir que os mercados acionistas e obrigacionistas continuam a manter aqui um tom de alguma forma corretivo, depois dos 7 principais meses de bons e robustos desempenhos, agosto e setembro tivemos aqui alguma correção, outubro de alguma forma também a ser aqui um mês de alguma correção, já vamos ver, principalmente agosto apresentou aqui uma correção de aproximadamente 1%, setembro 2%, neste mês estamos mais ou menos neutrais para modestas variações, perante aqui uma trajetória de desinflação, marcadamente de queda, mas ainda assim com 2, 3 vezes acima do objetivo dos 2% dos bancos centrais. Aqui num processo de persistência de preços elevados, principalmente algumas matérias-primas, como a energia, que vocês já bem notaram, principalmente desde, não foi este fim de semana, o anterior, com os infelizes acontecimentos no Médio Oriente. Os maiores juros constituem aqui desafios relativamente a estas 3 principais áreas: ações, obrigações e moedas e divisas, não tanto para as mercadorias, que acaba por ser uma consequência. Assim, ganhos robustos nos principais mercados acionistas e obrigacionistas que possam existir estão centrados em 7 megacapitalizações das tecnológicas. A redução da liquidez e da oferta monetária dos bancos centrais, aqui na tentativa de prossecução de uma normalização das políticas monetárias, orçamental, não tanto fiscais, que tendem de alguma forma a penalizar o consumo, o investimento e a despesa. No mercado norte-americano não se sente tanto, no mundo ocidental provavelmente conduz aqui a alguma estagnação. Se nos Estados Unidos é robusta a estagnação, na Europa, provavelmente na Ásia, vamos verificando aqui de alguma forma, como por exemplo na questão da China, já alguma contração em que vamos ver num gráfico mais à frente, em que a inflação é zero, se não mesmo aponta para alguma
alguma contração da inflação. O impacto das alterações climáticas cada vez mais relevantes e que podem ter impacto também no valor das empresas. Aqui a questão do risco de obsolescência, portanto, ativos tornarem-se rapidamente deteriorados e provocar uma redução do preço do balanço tem que passar, obviamente, nas contas, na demonstração dos resultados da empresa, ou seja, rápida deterioração dos seus ativos, principalmente recorrentes, que contribuem para a geração de receita e de lucros. Após a crise energética que observamos e que conduziu aqui a um bear market inflacionário, referimos aqui o principal impacto da subida dos preços do crude e do gás natural, quando foi a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Portanto, após essa fase, teremos aqui um recrudescer também dos conflitos geopolíticos. A China, segundo a maior economia, parece ter atravessado a pior fase, portanto, até mais ou menos o verão, setembro, mas mantém-se aqui de alguma forma ainda vulnerável e muito dependente dos estímulos quando o seu consumo interno permanece estagnado. Mais tensões geopolíticas, portanto, no global temos juros maiores, custos de fatores de produção também mais elevados, como matérias-primas ou subsidiária e a mão de obra. Infelizmente, relativamente aos custos da mão de obra, não são mais elevados, não nos estamos a referir a Portugal nem a nenhuma economia em concreto, mas sim no global de algumas economias mais desenvolvidas em que se pode notar esse efeito. Relativamente aos mercados acionistas e obrigacionistas, assim, poderemos ver, isto refere-se não aos dados de hoje, mas de ontem, podemos verificar que no acumulado deste ano, e deixem-me só fazer aqui uma confirmação, verificamos, por exemplo, que o S&P nesta linha tem um ganho de aproximadamente, tinha 13,9%, relativamente ao Nasdaq 100, quase este valor já está mais baixo, portanto há aqui um conjunto de desempenhos que ainda está marcadamente elevado relativamente às ações. Já nas obrigações poderemos ver que vamos já quase no terceiro ano consecutivo de algumas quedas e os desempenhos dos mercados, de alguma forma, dos mercados acionistas ainda fruto dos 7 primeiros meses dessa parte do desempenho ainda acumulam bons desempenhos. Se observarmos aqui o conjunto das ações, obrigações e mercadorias, é interessante ver, pronto, este acumulado já está mais correto do que aquele em que estivemos a observar há bocado, em que acumula também com o pagamento de dividendos, portanto é essa a maior diferença. Assim, o Nasdaq 100 com 0,28%, os italianos com 22%, o S&P com 14%. Podemos verificar também no sentido inverso a Hang Seng de Hong Kong com menos 8%, o cobre menos 6%, o gilt, que é a dívida soberana do Reino Unido, menos 6%, ou a prata, menos 5%. E aqui um ponto muito importante em que os T-bills dos Estados Unidos estão com quase 4%. Ou seja, a remuneração daquilo que se chama o cash supera já as obrigações, o que não estávamos habituados a ver na última década e meia. Este facto é muito importante, principalmente quando a volatilidade começa a subir e há maior risco de capital. Tendo em conta que os T-bills, neste caso, ou obrigações de curto prazo, de curta maturidade, oferecem estas remunerações de uma economia ainda com duplo A, apesar de no verão termos visto aqui uma redução da notação de risco, ter perdido um dos A's, mas obviamente aqui com uma diferente classe de risco, vemos que a remuneração das obrigações de muito curto prazo suplantam aqui vários tipos de investimentos, o que acaba também, de alguma forma, por alterar a perspectiva dos investidores quando têm que tomar decisões em que há um determinado risco ou uma determinada probabilidade de perda de capital, sobretudo quando as taxas de juros são mais elevadas,
as avaliações das ações têm maior duration ou têm maior price earning e acaba por também afetar a evolução ou a avaliação, digo eu, das ações. Na parte das mercadorias, é interessante verificar que voltamos a ter aqui ganhos no acumulado do crudo do contrato norte dos Estados Unidos, 11%, o Brent 7,3%. Relativamente ao gado vivo, também é interessante ver que está próximo dos 20% e aqui o açúcar quase 37,5%. Também aqui uma forte recuperação por parte do ouro e do minério de ferro. Interessante ver esta forma que tem aqui associado alguns eventos do ponto de vista climatérico, do ponto de vista da redução da área também disponível em algumas safras ou algumas colheitas, portanto, de alguma forma a impactar também a evolução da parte agrícola. Nesta dimensão, relativamente aos metais de base industrial, poderá ter subjacente aqui o abrandamento de alguma economia, principalmente da segunda maior economia mundial, que é a chinesa, e depois a questão dos impactos geopolíticos refletir-se naquela evolução do preço da energia. Relativamente ao PSI, temos que falar nele, porque estamos em Portugal e é o principal índice deste país de 10 milhões, verificamos aqui que o bom desempenho da Mota-Engil, com 153% a dominar os retornos acumulados nestes quase 9 meses e meio, seguido depois aqui do BCP com quase 93,5% e aqui a Ibersol com 22%. Pela negativa, vemos aqui a EDP Renováveis 29,79%, Greenvolt 24%, ou EDP 18,79%. Aqui o PSI está com um ganho de aproximadamente 7,69. Portanto, acaba por ser também um desempenho bastante robusto. Olhando para a volatilidade, importa verificar que depois de termos passado aqui uma fase quase do início do verão, com a volatilidade muito baixa, próxima dos 12 pontos, que já não se verificava há 3 ou 4 anos, ela começa a disparar. Estaremos próximos aqui dos 19, 20 pontos, portanto, estabelecer máximos de quase 5, 6 meses, de alguma forma, os osciladores a apontarem para que esta volatilidade se possa manter ainda elevada. Vejamos, se terminarmos este mês acima dos 20 pontos, então poderemos ter aqui mais 2 meses, de alguma forma, mais penalizados. Contudo, não podemos ficar aqui só pela volatilidade VIX, devemos ver também a volatilidade das obrigações. E é interessante ver quando as obrigações corrigiram em 2021, tiveram perdas acumuladas em 2022 e este ano, pela primeira vez desde 1929 até agora, seria o terceiro ano consecutivo de perda. Portanto, se este ano as obrigações continuarem com este desempenho, e para já com a informação disponível parece ser essa a perspectiva, portanto, teríamos pela primeira vez na história contemporânea o terceiro ano consecutivo de perdas e assim esta volatilidade a apontar para valores elevados. 130 pontos é um valor elevado, portanto, estaremos aqui em valores próximos à década de 90 do século passado. Portanto, inflação nas ações, inflação nas obrigações a tornar de alguma forma a complicar algumas tomadas de decisão. É interessante verificar, então, também, sob a forma de, aqui, observando alguns ETFs, que, apesar de alguma dificuldade em nos posicionarmos perante os principais instrumentos, e aqui estamos a ver multiativos quando nos referimos em alguns conjuntos de ações, obrigações, algumas e mercadorias, é interessante verificar que o atual é o mês de outubro e desde janeiro até o momento os meses, os índices que tiveram mais ganhos ou
retornos mais positivos foi o S&P, Nasdaq e aqui os semicondutores, 70% destas vezes. Aqui o ouro foi aproximadamente só com 50% dos meses. Já nas perdas é interessante ver que ocupou aqui 70% dos meses relativamente à dívida. Dívida de longo prazo, médio prazo, portanto, e também aqui de alguma forma algum conjunto de mercadorias. Podemos verificar então que estes têm sido os maiores perdedores quando as maiores ações, nas ações o mercado norte-americano, falta aqui também o Nikkei, provavelmente gerou 70% dos resultados. Também importa verificar aqui, através da leitura das colunas, que na média temos a média só os meses de janeiro, março e julho foram positivos. Aqui em termos de multi-ativos, se olharmos apenas para as ações, então podemos verificar que efetivamente começamos um janeiro de uma forma bastante robusta. Fevereiro tivemos aqui um momento de indecisão, depois continuamos de alguma forma robusta até julho e assim quando entramos em agosto e em setembro, registramos os maiores ajustes e este mês atualmente temos de alguma forma alguma tentativa de reação. Aqui das duas, que podem culminar em duas situações. Ou retomamos as quedas que observamos em agosto e em setembro, ou então caminhamos então para uma nova recuperação, no sentido então dos máximos, por exemplo, que observamos em junho ou julho. Entre estes dois cenários, provavelmente o mais virtuoso seria o primeiro. Vamos ver se no conjunto de informação que vamos ter mais à frente caminhamos nesse sentido. Em termos de setores, poderemos ver aqui que os que têm gerado maior retorno é o da tecnologia. Porquê? No acumulado do ano, 35,79% e 70% dos meses geraram resultados positivos. O das telecomunicações, 23,46%, 60% dos meses e também a energia, obviamente, com 5,34% e 70% dos meses. A média dos ganhos para este conjunto de quase 11, 12 setores, é interessante verificar que é positivo neste mês, muito negativo relativamente aos meses, aquela percepção que já falamos há bocado de agosto e setembro, e quando os outros meses foram mais ou menos positivos, excetuando aqui alguma volatilidade em março com a crise da banca regional dos Estados Unidos. Se ponderarmos aqui pela volatilidade, a remuneração pela volatilidade, aí já poderemos ver, e está aqui a Bolt tentando ressaltar, temos as telecomunicações, a tecnologia, consumo discricionário. Quando nos referimos aqui ao consumo discricionário, estamos a falar naquelas empresas de distribuição ou em locais de consumo e depois também a energia. Portanto, podemos verificar que as ações continuam a ser um setor ou um ativo virtuoso para gerar remunerações, apesar das correções de agosto e setembro. Contudo, teremos que centrar em alguns setores, portanto 4 setores, para conseguir capturar esses ganhos. Agora vamos ver aqui um conjunto de informação que provavelmente nos pode ajudar. Tendo observado este passado, vamos ver aqui um conjunto de slides para nos permitirem ajudar a centrar e calcular aqui ou ajudar a calibrar alguma expectativa para os próximos meses. Assim, podemos ver que de algumas, já não são 32, já são 64, eu aqui não atualizei, já são quase 64 empresas das 499 que apresentaram já resultados, 6
6% apresentou crescimento nas vendas e nos resultados 3,91%. Podem verificar aqui que os maiores crescimentos nos resultados foram as telecomunicações e nos produtos de consumo, consumer staples são produtos de consumo, assim como a indústria. Em termos de crescimento de receitas, os maiores crescimentos foram aqui, por exemplo, a banca. A financials aqui refere-se à banca e aqui o consumo discricionário é aquilo que referíamos os locais de consumo ou de distribuição. Tendo em conta que, tentando fazer aqui uma análise, uma extrapolação, podemos verificar que há aqui uma linha de tendência favorável, quer em termos de vendas, aqui as barras a laranja, quer em termos de resultados, quer as barras a azul, parecem projetar aqui uma tendência mais positiva, o que, extrapolando ainda mais, poderíamos dizer que o PIB dos Estados Unidos poderá ter aqui um benigno desempenho. Vamos ver na próxima semana, salvo erro, na próxima semana teremos aqui uma nova estimativa, ou a primeira estimativa do PIB, veremos se é consistente com esta evolução também do crescimento das receitas, isto é, das vendas, e do respectivo resultado. Para isso é necessário ver se estas empresas estão a conseguir manter as margens de resultados para poder, então, de alguma forma, poder mostrar crescimento das vendas quando temos alguns desafios como a inflação dos preços, que tem estado a corrigir, obviamente, mas também, de alguma forma, temos os encargos com o serviço da dívida, aumento dos juros, os empréstimos e financiamentos saem mais caros e como é que geriram os aumentos salariais. Slide seguinte. Esta parte também é importante. A inflação na China está próxima de zero, portanto, começamos a pensar se teremos aqui um cenário de deflação ou não. O facto desta economia fortemente exportadora, a segunda maior em termos mundiais ou globais, está a ter uma inflação menor, permite também, de alguma forma, ter uma menor pressão em termos de preços importados por parte dos países ou das economias desenvolvidas. O reverso é que pode estar a marcar aqui uma estagnação do crescimento económico, portanto, o que dificulta depois as exportações, que são em que a China é o destino das exportações das economias desenvolvidas. Se estiver estagnado, obviamente que a economia dos Estados Unidos, provavelmente, e o próprio Japão terão alguma dificuldade também em crescer, dependendo mais do consumo interno. Portanto, o cilindro das exportações estagnar e ficar só por via do consumo, que tem que desacelerar de forma a que a inflação mantenha esta tendência no sentido dos 2%. Um ponto também muito importante estará relacionado com uma ideia forte que convém aqui destacar. Grande parte da evolução estará relacionado dos mercados norte-americanos e europeus, estará relacionado com a parte tecnológica, sobretudo as 7 maiores capitalizações. Aqui a ideia deste gráfico é mostrar que o S&P, as 7 maiores capitalizações, como por exemplo a Apple, Tesla, a Nvidia, a Amazon, Microsoft, Netflix, Google, cresceram 57% e o S&P quase 14%. Portanto, o tema da inteligência artificial nota-se aqui basicamente faz sentir o seu significativo impacto e a relevância que se está a dar ao aumento da produtividade que poderá ser gerado por parte deste processo ou desta ferramenta que é a inteligência artificial. Portanto, ideia central, grande parte dos ganhos do S&P 500 estarão aqui de alguma forma relacionados com a evolução das megacapitalizações, com as outras 493 cotadas de alguma forma estagnadas. Podemos ver aqui também que em termos de múltiplos ou price earnings, o S&P 7 subiu de 29 para 45, quando o restante, as outras 493 empresas mantêm aqui um price earning próximo
da média deste ano. Também convém destacar que estamos a ter um robusto início de apresentações de resultados. Vamos ver se será o suficiente para estimular o apetite pelo risco e se conseguem suplantar então as eventuais surpresas negativas. Também valerá a pena acompanhar a evolução da despesa em consumo, ou dito de outra forma, como é que está o consumo das famílias, como é que tem estado a evoluir. Se ele se mantiver, veremos isto aqui na parte final deste mês, ou dentro de aproximadamente semana e meia, 2 semanas, se mantiver uma trajetória virtuosa, provavelmente como esta rúbrica corresponde quase a 70% do PIB dos Estados Unidos, portanto, poderemos ter aqui uma projeção de que o PIB poderá estar próximo de alguma forma dos 3, 4% para este ano, o que seria muito bom tendo em conta as incertezas que temos durante este percurso. Convém notar só que tem havido uma redução da almofada das poupanças que foram criadas desde 2020 com aquelas políticas do Covid, de forma a reforçar a robustez e a segurança das pequenas e médias empresas, da economia e das famílias. O facto de elas estar a quebrar e estar a inverter, portanto, estarem a ser erudidas, principalmente pela vertente da inflação, acaba também por ter aqui algum impacto. Mas, para já, as perspectivas parecem ser mais positivas que negativas. Também valerá a pena ver que com as vendas de ações por parte dos particulares, fundos de pensões e fundos de investimento, as empresas neste momento poderão ser os maiores detentores de alguma forma de poupança e da procura agregada por parte das ações. Quando os investidores têm que vender parte, quando as famílias têm que vender parte das suas poupanças para introduzirem em consumo ou pagamento do serviço da dívida, como empréstimo à habitação ou de carros. Portanto, isto acaba por fazer com que apenas as empresas possam, de alguma forma, ser aqui o reduto da poupança. Também valerá a pena verificar que a acessibilidade aqui por parte um abrandamento do consumo reduz também a acessibilidade das famílias à parte dos financiamentos hipotecários e estaremos aqui em valores de 1990, o que de alguma forma também acaba por os penalizar. Ou seja, a rápida subida e os juros elevados por algum tempo, de alguma forma, poderão ter aqui um impacto menos virtuoso no rendimento disponível das famílias, na sua capacidade para efetuar consumo e despesa e na sua qualidade de vida. Portanto, se for um processo mais lento, será de alguma forma importante do que se for taxas elevadas por longo tempo para que a taxa de inflação baixe. Portanto, aqui a ideia é que não se mate o paciente a esta figura de forma a que seja mais fácil haver depois uma recuperação da economia. Também aqui um ponto importante que importa verificar é o peso ou a evolução do Russell 2000. E neste caso podemos verificar que de alguma forma ele poderá estar a caminho de eliminar os ganhos de 2023 e em termos de peso relativamente ao S&P também, em termos relativos, vamos verificando que está o Russell 2000, que é relevante por ser das pequenas e médias empresas, acaba por ter aqui um impacto menos, é o mais impactado e a sofrer de alguma forma com as elevadas taxas de juro e a inflação mais elevada. Aqui um outro ponto, uma ideia de força também para compararmos aqui a yield a 10 anos invertida.
a yield caminhou nos 5% e podem ver aqui a azul claro que há uma correlação entre 2016, aqui é mais visível, entre o price earning do S&P e a yield a 10 anos. Podemos verificar que há aqui uma divergência, portanto, como é que isto se resolve? Ou o mercado, ou o S&P 500 ajusta e corrige, não seria tão favorável, principalmente para as poupanças dos investidores, ou as yields começam a corrigir. Isto é invertido. Se as yields começarem a inverter, portanto, caminhar dos 5% que estão atualmente ou presentemente nos 10 anos no sentido dos 4% e 3%, levaria então para uma convergência destas duas séries. Também para verificar que aqui a relação entre os 2 anos e os 10 anos, portanto, este spread tem estado a evoluir em paralelo com o índice de confiança dos investidores. Nota-se bem aqui como elas têm evoluído, como há uma correlação, um ajuste muito fino desde quase 1983 até atualmente. Se as taxas de juros começarem a reduzir, provavelmente a confiança do consumidor vai começar a melhorar. Para tal, será necessário então mais reforça aqui a perspectiva de que tem que haver um maior controle de preços e uma taxa de inflação mais baixa, de forma que as yields também vão ajustando. Também aqui para referir que estaremos aqui num bear market muito importante relativamente às obrigações, aqui para verificar que desde 2020 já vamos com quase 28 meses, o que é um dos valores mais elevados desde, por exemplo, 1835, que demorou 56 meses, ou desde 1811, 23. Portanto, 28 meses é um valor já de alguma forma muito elevado. Aqui também para verificarmos, aqui para destacar, isto é a curva de rendimentos composta pelos diversos prazos. Podemos ver que as yields estão todas acima de 5%. Muito curioso que são muito elevadas, 5,4% a remuneração do mês, 5,5% 3%, 6 meses quase é a taxa mais elevada, depois já só falta aqui nos 5 anos e nos 10 anos estarmos acima dos 5%. E, portanto, isto é um valor demasiado elevado, o que faz de alguma forma também com que o peso dos depósitos bancários nos Estados Unidos, aqui refere-se aos Estados Unidos, United States, podemos ver que desde a década de 70 do século passado, ou de meados da década de 70 do século passado, nunca o peso dos depósitos teve esta variação. Estaremos num dos valores mais baixos. O que é que isto provoca? Por um lado, faz com que os bancos nos Estados Unidos tenham que aumentar as suas remunerações e depois, por outro lado, sugere e mostra bem, evidencia bem como a oferta monetária por parte da Fed tem estado a reduzir. E é importante, e eu aqui desta vez não trouxe esse gráfico, o balanço da Fed continua muito elevado, deverá estar entre os 6 e 7 trilhões, é um valor muito elevado, tendo em conta que antes do Covid estaria entre os 3, 4 trilhões. Portanto, é um valor muito elevado. Este balanço tem que ir reduzindo gradualmente, de preferência 1 trilhão por cada ano. Este ano deverá ter sido 1 trilhão, 2024 espera-se mais 1 trilhão. Portanto, esta redução o que é que provoca? Menor disponibilidade de fundos para a economia, torna mais concorrencial a liquidez e os depósitos. Por isso, vamos àquela parte inicial, estamos a ter remunerações de quase 5% no curto prazo, o que suplanta, e esta é a ideia principal, as obrigações, não é? Que estão a subdesempenhar, e principal na parte médio e longo prazo e em alguns tipos de ações.
Aqui também para verificar que os particulares são os maiores detentores de dívida nos Estados Unidos. Portanto, não são tanto os institucionais, mas são mais os particulares, portanto, a optar por terem dívida, o que é natural, por aquelas remunerações, o crédito e a dívida acabam por concorrer com a parte das ações e assim os particulares dos Estados Unidos acabam por estarem aqui com um posicionamento diferente. Aqui também, provavelmente este deveria estar mais conjugado com esta evolução em que verificamos que o índice de confiança estará num dos valores mais baixos quando nos referimos às condições, por exemplo, para aquisição de veículos, automóveis, de casas ou bens duráveis que têm que representam um determinado investimento no rendimento disponível das famílias. Portanto, aqui o índice de confiança que é natural perante a contração da oferta monetária, taxas de juros muito elevadas e alguma estagnação do mercado em algumas profissões mostram como a confiança de alguma forma também acaba por ser penalizada. Também é interessante verificar que o crescimento, as empresas de crescimento, as cotadas de crescimento estão a ter um sobredesempenho relativamente às empresas de valor, mas aqui muito focadas nas empresas tecnológicas e estará relacionado com a parte da inteligência artificial, como vimos há bocado, a parte dos semicondutores, portanto, a inteligência artificial não só na parte do processamento na cloud, como também na parte do software. E poderemos ver aqui que, face ao conjunto dos diversos setores, aqui a parte da tecnologia terá melhor desempenho, as empresas de comunicações, que também, como já referimos, e as mais penalizadas, de alguma forma, as utilities, que também consomem muito capital, têm muito endividamento, o real estate, obviamente, por causa dos custos com o imobiliário e depois aqui os produtos de consumo. Este aqui poderá ser um dos elementos mais importantes, um dos slides mais importantes que mostram a evolução histórica, neste caso desde 68, entre o spread dos 3 meses e os 10 anos. Podemos ver que os 3 meses, o curto prazo, está a pagar muito mais que os 10 anos. Portanto, como vimos aqui, os 3 meses andavam a pagar 5,5%, quando os 10 anos estão aqui nos 4,97%. É isso que estamos a referir. E qual é essa evidência? Temos verificado que, decorrido um espaço de tempo em que este valor atinge um valor extremo, a média passado 9 meses deste maior diferencial, registramos uma recuperação do S&P 500. Aqui, assim, se aplicarmos os 9 meses, provavelmente o S&P 500 já estaria a recuperar neste mês, mas se aplicarmos aqui o diferencial, a média dos 9 meses está aqui, não deve estar muito legível, mas a média são 9 meses, considerando aqui o conjunto de várias observações em que incluímos aqui estes diferenciais entre os 3 e os 10 anos, chegaram a valores extremos. Quando toca neste ponto, a média de 9 meses significa 9 meses em que ele entra em território negativo, o S&P tende a recuperar. O valor mais elevado é de 15 meses, como em 2006. Se fosse 9 meses, portanto, a partir deste mês, entre setembro e outubro, já estaríamos a fazer a recuperação. Se aplicarmos os 15 meses como em 2006, então essa recuperação seria ali no período de fevereiro a abril. Portanto, este é um dos slides mais interessantes que surgem com dúvidas colocadas pelos investidores quando nos abordam com questões ou dúvidas para os ajudarmos a fazer algum timing to market. Portanto, qual é o momento em que devem
provavelmente colocar mais, reduzir maior liquidez para quem tem 40% ou 50% ou mesmo 60% de liquidez e está a pensar qual é o momento, qual é o timing, qual é o prazo para baixar esta liquidez para 10% ou 20%, ou mesmo para baixar, para converter o investimento em obrigações, aquelas de 1, 3, 6 até 9 meses, para reduzir essa exposição e entrar de uma forma mais forte nas ações, tem observado mais dentro desta perspectiva. Portanto, e assim de alguma forma fizemos aqui algum enquadramento de como é que os mercados, quais são as principais variáveis que têm condicionado os mercados. De alguma forma podemos ver aqui que o S&P de alguma forma corrigiu, principalmente aqui nos períodos de agosto e setembro. Em julho veio fazer aqui uma boa recuperação aos 4.600 pontos. Estaremos aqui a tentar partir os 4.300 e a testar a média móvel dos 200. Portanto, o cenário central é que a tocar na média móvel exponencial dos 200 dias, ou simples como aconteceu no início deste mês, podemos ter aqui alguma recuperação. Agora, se terminarmos o mês abaixo destas médias móveis, provavelmente aí entrávamos no cenário mais pessimista. Portanto, o cenário central seria testar e recuperar. Vamos ver se existe essa capacidade. Aqui uma outra forma de verificar relativamente ao S&P, com outro gráfico também, numa outra perspectiva aqui com o gráfico da Fidelity, também podemos verificar que há aqui um conjunto, uma evolução, tem estado a tocar durante este período, durante esta linha de suporte, portanto poderia ainda projetar para os 4.216 com uma reação depois em subida. Ou a alternativa seria regressar aqui aos 3.809. Relativamente ao Nasdaq, também estaremos de alguma forma dentro desta perspectiva, aqui testamos o limite superior, provavelmente podemos vir aqui ao limite inferior, que será necessário então depois ter aqui uma perspectiva mais positivista. Para já, parece estarmos aqui, os osciladores parecem apontar para mais alguma lateralização ou mesmo alguma correção antes de poder ter alguma valorização. Aqui, numa perspectiva, numa comparação das yields reais com o Nasdaq, parecem favorecer aqui mais alguma correção de curto prazo, e também podemos verificar, por exemplo, olhando para as mega capitalizações, e aqui baseadas no maior market cap, que os ganhos acumulados deste ano são muito fortes por parte das principais empresas, e também isso encontra uma boa justificação no facto de terem bons retornos do capital investido, boas margens do free cash flow e das yields do free cash flow. Portanto, não estão tão dependentes não sofrem tanto com o impacto da subida dos juros, mas o que acaba por afetar os múltiplos ou os price earnings, que são muito elevados. Estamos a falar com empresas que têm price earnings de 2 dígitos. Podemos ver também que o euro-dólar de alguma forma tem sido privilegiado com a subida das yields, portanto é natural, há alguma procura por parte do dólar para investir em obrigações de curto prazo dos Estados Unidos, não é? Como estamos a falar, remunerações de 4% e 5%. Agora, quando o mercado ou se incorporar que este ano pode não haver mais subidas de taxas de juros e os swaps de taxas de juros da Fed não mostram nenhuma probabilidade de uma nova subida, portanto, de alguma forma, quando ficar mais claro, então é que o euro-dólar poderia ter alguma forma de poder começar a recuperar e em subida. Até lá, provavelmente andaremos aqui próximos de 1,05 ou entre 1,04 e 1,06. Outra forma também de verificarmos, quebrou esta linha de suporte, mantém-se aqui próximo dos 1,05, de alguma forma a permitir aqui alguma lateralização, vamos ver, a criar alguma base para uma recuperação. Se partir 1,05 de uma base mensal, então aí
teríamos um cenário menos positivo para o euro, mas mais favorável, obviamente, para o dólar. Aqui também para verificar que as transferências em euros nos meios de pagamento SWIFT corrigiram, estão nos valores, portanto, aqui a preto, os pagamentos em euros no sistema SWIFT, estamos nos valores mais baixos desde 2011, quando o dólar, aqui a verde, se mantém em valores elevados. Aqui, para observar que o PSI continua aqui também com um bom desempenho, estaremos aqui a reagir aos mínimos que observámos no início deste mês, estaremos aqui próximo dos 6.100 pontos, onde fechou hoje, e acima das médias móveis de 200 dias. Também vale a pena observar que há aqui um conjunto de empresas, como vimos há bocado, que têm resultados acumulados bastante favoráveis. Este mês estamos aqui com quase aproximadamente uma perda de 0,87, quando em agosto tivemos um ganho de quase 1%, e há aqui algumas empresas que em 70% dos meses os meses foram positivos. Portanto, a Altri quase 70% dos meses teve um retorno positivo, o BCP 80%, obviamente aqui a Mota-Engil também 70%, a Navigator, a Ibersol e a Semapa. Se ponderarmos aqui pela volatilidade, efetivamente ficam a negrito o BCP, Corticeira, CTT, Galp, Ibersol, Mota-Engil, Navigator e Semapa. Isto é alguma forma quantitativa de colocar aqui e relacionar o retorno anual com a volatilidade, e aqui recorremos ao índice Sharpe. E aqui de alguma forma também ver quantos meses, nestes meses, quantas cotadas foram positivas e estiveram negativas. É um mapa auxiliar que vamos ajudando e que ajuda também, de alguma forma, a posicionar em termos de mercado. Para o final deste ano, provavelmente o tema continua a ser a geopolítica. A parte hegemónica deve continuar a marcar a evolução das economias, com os Estados ou as nações e as cotadas a deixarem de considerar uma reorientação transitória como a necessidade da menor dependência da importação de energia fóssil, portanto, a subida dos preços do crudo e do gás provavelmente estimula mais toda a parte, todo o ecossistema de energia renovável, mais investimento e despesa na parte da segurança e defesa, a par, por exemplo, também com a parte dos cuidados de saúde, como foi no período do Covid-20 e 21, provavelmente agora começamos com a parte geopolítica hegemónica, mais a dimensão da segurança e da defesa, uma maior penalização da indústria relativamente aos serviços, ou os serviços a sobredesempenharem relativamente à indústria, os elevados juros e preço do dinheiro a penalizar mais as obrigações à taxa fixa e ao consumo. Isto é relevante relativamente às empresas que podem ter mais exposição a estas duas variáveis. Curiosamente, criptoativos e como a Bitcoin e os metais preciosos, falta dizer aqui metais preciosos, podem continuar de alguma forma a beneficiar. Podemos verificar aqui que o iene continua de alguma forma a estar depreciado, próximo aqui dos 150 ienes por cada dólar, com o máximo deste ano próximo dos 150 e quase próximo dos 152. O dólar yuan também de alguma forma, estas políticas do beggar my neighbor, portanto, processos de desvalorização competitiva para expandir as exportações e ajudar às economias. Portanto, e aqui a China, aqui pusemos o Hang Seng, podemos ver o pobre desempenho que tem tido, abaixo da média móvel dos 200 dias e, de alguma forma, quase a perder 20% relativamente ao último máximo, portanto, mostrar aqui como débil se encontra o índice
Hong Kong. Aqui, relativamente à Bitcoin, depois do péssimo momento que verificamos em 2022, gradualmente tenta encontrar aqui algum espaço de valorização. Atualmente, provavelmente andará aqui entre os 28 mil e 29 mil dólares. Portanto, acaba por ser aqui uma compra mais específica e, de alguma forma, tem estado também pela estabilidade com que tem negociado este ano através dos ETFs. Cada vez mais investidores vão observando também este tipo de ativos. A cotação do crude também, de alguma forma, a tentar reagir no sentido dos 93,75. Aqui estamos a falar do WTI, de Nova York, o que é uma consequência também desta questão geopolítica. O ouro, principalmente desde o início deste mês, de alguma forma, a ter aqui uma reação bastante positiva, mas vamos ver se tem alguma capacidade para passar aqui os 1970, que continua a ser de alguma forma aqui uma barreira, contudo, quebrou esta linha de tendência que tinha aqui, que resulta da união do máximo de maio, de alguma forma aqui de julho e de setembro, conseguiu quebrá-la. Vamos ver até que ponto é que consegue projetar. Para já, há quem refira que a subida das ilhas de alguma forma pode ajudar aqui a fazer uma recuperação do ouro. Nem sempre essa correlação tem sido favorável para o ouro. Também podemos verificar que há aqui um diferencial entre as iltes e o ouro. Há aqui um diferencial para justificar, ou seja, ou as iltes baixam, ou de alguma forma o ouro também terá de que fazer aqui algum ajuste. Relativamente às dívidas, é interessante verificar que houve aqui uma fase em que as dívidas soberanas começaram a corresponder de uma forma ou a reagir de uma forma mais positiva, mas tal não se verificou a partir de meados do verão. Assim podemos verificar que os de médio e longo prazo têm tido retornos negativos, são mais positivos, curiosamente, nos de curto prazo, e também os high yields ou a junk. Portanto, porém, vamos ver se a aversão ao risco se mantiver elevada, se esse desempenho se mantém, portanto, se mantém de alguma forma positiva. Aqui a branco são as obrigações de longo prazo, portanto, a partir dos 20, 25, 30 anos, a serem os mais penalizados e a não contribuir positivamente para a evolução dos desempenhos e dos retornos acumulados dos portfólios. Poderemos ver que através, a ideia para vos transmitir aqui era principalmente qual é o posicionamento em termos de estratégias moderadas, conservadoras ou de crescimento, ou mesmo agressivas, qual é que tem apresentado melhor retorno relativamente ao risco. E quando refiro aqui risco, refiro-me à volatilidade. É curioso ver que as alocações mais agressivas ou o fator qualidade ou elevado beta é o que apresenta de alguma forma o melhor binómio risco-retorno em termos de alocação. Portanto, não é tanto as conservadoras ou moderadas a apresentarem, apesar da alocação moderada ter aqui um ganho acumulado de 0,71, já as de crescimento e agressivas têm sido as melhores, que têm apresentado maior retorno, mas aqui também, obviamente, está a parte das empresas de crescimento, como as tecnológicas que vimos lá atrás. Podemos verificar que, efetivamente, em cada um destes meses, e aqui vai buscar quais são os retornos mínimos, aqui o índice das obrigações, o ETF das obrigações, ou então aqui os de defesa não contribuíram. Podem ver que as obrigações surgem aqui com os piores desempenhos, agora com os melhores desempenhos ou desempenhos máximos, também de alguma forma surgem aqui, ou por exemplo, os elevados beta, que é o SPHB,
aqui surgiu como uma correção relativamente às obrigações e também aqui a indústria de defesa e aeroespacial. Aqui um bocado a pegar na questão da parte geopolítica e da necessidade de investimento em despesa. Tal também se verificou, por exemplo, aqui no mês de, de fevereiro. Se olharmos para o acumulado, aí a alocação qual é o fator qualidade no acumulado do ano é o que apresenta melhor desempenho, já pelo pior desempenho será aqui o de baixa volatilidade. Entramos assim, quando faltam quase 5 minutos para terminar, em algumas conclusões. Portanto, os desempenhos dos mercados acionistas permanecem focados nas tecnológicas. Dentro da parte das ações, as tecnológicas parecem continuar a ser um pilar de alguma recuperação, apesar das recentes de pontualmente e extraordinariamente vemos quando há grandes subidas por parte das yields dos Estados Unidos, elas serem penalizadas, mas também tem uma curva de recuperação mais forte, principalmente na parte das empresas de software. Falamos aqui as Microsoft e Google. Google não é bem de software, e depois as empresas também de semicondutores. A ideia que perante a inflação mais elevada e os juros, há aqui sempre uma perspectiva de abrandamento económico, embora não é tão visível a sua presença. O dólar dos Estados Unidos continua aqui com uma procura, diria que provavelmente enquanto curto prazo ou estas obrigações de curto prazo continuarem a terem remunerações mais elevadas face às ações. A Bitcoin, portanto, ter aqui uma procura mais específica. Algumas cotadas empresas cíclicas como tecnológicas e bancos poderem estar atrativas num período de 3 a 5 anos. A diversificação de carteiras em multiativos, incluindo obrigações, deverá ter aqui sempre ser criteriosa e considerar o argumento da inflação permanente, que permanece persistente. Portanto, esta parte é muito importante. Eventuais cortes de juros provavelmente não serão ainda em 2024. Há quem projete para o segundo semestre de 2024, mas provavelmente poderá ser só em 2025. Portanto, aqui entramos no ponto 7, a forma mais consistente e sistemática de obter vantagem, depende aqui da análise dos ciclos, poderem ser mais os ciclos económicos ou de crescimento e decrescimento, ou de poderem ser mais reduzidos que anteriores observações seculares, com eventos mais sistemáticos e de elevado impacto, com mais rápida recuperação. Ou seja, este evento mais recente, em vez de, como a crise do Médio Oriente, em vez de durar meses, ter apenas uma duração de semanas. Era este efeito do ponto 7. Como algumas conclusões, o dólar poderá ser mais uma questão oportunística, uma procura mais focada enquanto alguns ativos continuarem a ter aqui uma remuneração específica ou acima daquilo que seria as condições normais e de equilíbrio da economia e do mercado. As obrigações, sobretudo as soberanas, continuam a gerar alguma incerteza. As empresas tecnológicas com recuperação mais forte dos fluxos de caixa. E aqui as mercadorias mantêm a sua importância, como as agrícolas e os metais de base. Nasdaq e ações da Europa, de alguma forma, a sobredesempenharem, embora tínhamos que ter alguma acompanhar de uma forma muito próxima durante este final deste segundo semestre. Vamos ver, mas há alguma possibilidade das ações poderem terminar este ano com 2 dígitos de retorno, apesar de existirem aqui alguns cisnes negros que convém acautelar. A forma do crescimento económico na China, como é que evolui o real estate, principalmente a parte imobiliária comercial, a robustez das carteiras de crédito da banca, até agora o que tem aparecido tem sido virtuoso e positivo, a evolução das yields soberanas, com todo o espaço, com toda a curva dos Estados Unidos acima dos 5%, mas com uma curva, com uma inclinação pouco virtuosa,
e a evolução e a concessão de crédito e da oferta monetária por parte dos bancos centrais pode ser, de alguma forma, determinante. Aqui, de alguma forma, também para dizer que na seleção dos ativos, isto aqui estou-me a socorrer de uma apresentação que fizemos em 30 de junho. Alguns de vocês estiveram presentes. Havia 2 slides em que centramos aqui nas empresas que tinham elevado free cash flow, e é interessante verificar que daquelas que selecionamos olhando para estratégias value, apesar de há bocado vermos que as estratégias value não parecem ser as mais atrativas, mas aqui um conjunto das empresas, olhando aqui, comparando entre 29 de junho e 16 de outubro passado, verificamos que o conjunto destas empresas, apesar das quedas que tivemos em agosto e setembro, geraram aqui um retorno positivo de 7,5%. Fazendo este mesmo exercício, isto aqui é para o Eurostock 600, este exercício para os Estados Unidos gerou aqui um resultado de 6,5%. Aqui o enfoque ou a ideia principal é, na seleção das empresas que fizerem, procurar as empresas que têm mais elevado free cash flow relativamente à capitalização bolsista e às receitas. Se observarmos principalmente esses 2 pontos, provavelmente não iremos, a probabilidade de falhar nessa seleção poderá ser menor. Podemos então projetar ou ter aqui uma perspectiva que, observando os principais setores, neste momento, os com price earnings mais baixos na Europa, temos aqui o setor automóvel, que está mais a desconto, 5 vezes as receitas, os resultados estimados para este ano, a banca 6,3 e a energia. A energia, de alguma forma, continua a negociar a desconto, numa perspectiva que o preço do crudo venha para baixo e que estas empresas tenham que reinvestir os seus retornos para fazer a necessária transição energética de uma forma mais acelerada, comprando mais ativos na parte de energia renovável, tendo que pagar prémios mais elevados. Os mais caros neste momento, as empresas com price earnings mais elevados, serão as empresas aqui de consumo discricionário, as tecnológicas como conhecemos e as químicas. Nos Estados Unidos podemos verificar também que as empresas de energia negociam com múltiplos inferiores, 11,75%, a banca 14%, é um bocado parecido com o que temos na Europa, só que aqui começa a diferir as utilities 16%. As mais caras continuam a ser aqui o real estate, não pela avaliação, mas porque a perspectiva dos resultados é baixa, e as tecnológicas não continuam a negociar aqui a prémio e o consumo discricionário também. Muito parecido com o que temos relativamente à Europa. Tentando de alguma forma fazer aqui algum screening, considerando que podemos numa próxima, como fizemos para 30 de junho, fazer agora para daqui a 2 ou 3 meses, podemos equacionar empresas europeias com free cash flow superior a 3%, com retorno do investimento que supera o custo do capital, portanto, e com os price earnings inferiores a 20, há aqui um conjunto de empresas que depois podemos verificar daqui a 2 ou 3 meses como é que desempenharam e se aqui a questão da qualidade e do free cash flow também de alguma forma funcionam de uma forma positiva. Aqui pressionamos no sentido de selecionar as empresas que não estivessem em sobrecompra. Desculpa, houve aqui só... Não, eu peço imensa desculpa. Vamos aqui voltar. Houve aqui um momento, deixem-me só voltar aqui, estou a passar muito depressa, peço imensa desculpa por esta parte. Eu saltei para a parte final sem querer. Ok, aqui estamos mesmo a terminar, peço só que
me acompanhem neste ponto. Não sei se vocês usam o ChatGPT, vale a pena ter muita atenção, muito cuidado quando estamos a colocar aqui, falamos sobre o prompt, por exemplo, alguns investidores recorrem e depois partilham connosco, aqui só pedimos, olha, considerem estes cenários de conflito no Médio Oriente, olhem para trás e que impactos é que pode ter no preço do petróleo. É interessante as respostas que dão, curiosamente não estão muito longe daquilo que as análises nos projetam. A outra foi, com base naqueles cenários, quais são os impactos que podem haver em termos de PIB. Portanto, o ChatGPT, em termos de ferramenta, pode não ser perfeita, mas ajuda-nos aqui, de alguma forma, a criar ou estruturar também ajuda-nos a ter a estruturar as nossas ideias. E também aqui pegámos num dos quadros que vimos ali atrás e dissemos ao ChatGPT, com base nestes desempenhos, num desempenho numa alocação multi-ativos, desenha-me aqui uma narrativa. E ele foi dizendo que o S&P e o Nasdaq têm estado a ter aqui desempenhos positivos, sobretudo tem contribuído com aqui os semicondutores, o robótico, mas que as perspectivas podem não ter sido muito interessantes já relativamente à parte de dívida. É este o output que nós obtivemos, portanto, aqui para dizer que pode ser uma ferramenta interessante para vocês começarem também a olhar e a observar para vos ajudar também na tentativa com alguma da informação do mercado para vos suportarem na tomada de decisões. Ideias finais aqui, este diferencial que eu queria destacar entre a evolução do Nasdaq e a yield invertida a 10 anos, nós vimos algo similar já lá atrás, ou o Nasdaq corrige ou as yields têm que baixar. Aqui o diferencial entre as megacapitalizações e o S&P. Portanto, esta ideia de concentração do crescimento concentrado em algumas empresas já se verificou e, habitualmente, o que acontece é que as restantes empresas do S&P acompanham depois aquele conjunto o conjunto das empresas que estão que é o foco ou que estão mais a prémio. E basicamente era isto que eu tinha para apresentar. Terminamos aqui a nossa apresentação. Agradecemos muito mais uma vez, a vossa presença, esperando por vós numa próxima oportunidade e novamente para agradecer e que tudo tenham um excelente final de ano, tudo tenham bons desempenhos em termos de portfólios e que veremos nos próximos meses, contarão aqui connosco. Sempre tiverem alguma dúvida, contactem-nos através também pela sala de mercados, aqueles contactos habituais ok, consegui. Ok, aqui pelo apoio investidor Banco Carregosa, submetam as vossas dúvidas, questões, algum slide que vos pareça mais confuso, partilhem connosco, tentaremos elucidar alguma informação que vos pareça errada, também partilhem connosco. E ficará disponível a partir início da próxima semana a gravação deste slide para poderem visualizar. Foi um enorme prazer, um grande gosto, uma honra ter estado convosco. Agradecemos terem partilhado este tempo connosco. Até uma próxima.